já já todas as informações para você, porque agora ele já está chegando aqui para falar com Coxa Branca também, não é? É isso. Vai falar? Entrevista. Isso mesmo. Tem convidado, né, Irajabarã? Tem um convidado, mas não é futebol que nós vamos não é tratar. futebol, não é. Não é futebol, mas viu? ele entende de futebol. Entende bastante, realmente, viu? Nosso convidado agora aqui na Difusora é o deputado federal Gustavo Frutti, do PDT do Paraná. Deputado, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Boa tarde, eu que estou feliz, muito obrigado. E como eu gostaria de falar de futebol, né? Mas como Coxa Branca, vou torcer até o final, a recuperação nessa fase final até tem sido surpreendente, um padrão de jogo que há muito tempo o Curitiba não tinha, mas agora a luta é contra os pontos. Sem dúvida nenhuma. Deputado, o senhor pediu aí o fim da cobrança pelo certificado de registro de veículo, que a partir de agora não vai ser mais emitido em papel, né? Será só através do aplicativo do celular, né? Isso. Você não vai ter mais o gasto com papel moeda, com o correio, com a impressão, então vai diminuir o custo. Isso tem que ser repassado para o consumidor. O que a gente está vendo nos últimos meses e anos? A tecnologia, ela tem que vir para ajudar as pessoas e para incluir. E, se possível, sempre diminuir os gastos, principalmente os impostos que estão cada vez mais altos. Mas a gente tem visto, nos últimos tempos, que se muda o padrão do impresso para o padrão tecnológico. Exemplo, o STAR e agora a emissão do registro de veículos e também do registro de licenciamento de veículo, mas isto gera dois problemas imediatos. Primeiro, que tem muita gente que, infelizmente, não tem celular, e muitos que têm celular não usam aplicativo. Ou seja, algumas pessoas têm dificuldade nesta transição. E segundo, que regra geral que a gente tem visto, é que isso não representa diminuição de custo. Pelo contrário, em muitos casos aumenta o valor a ser cobrado do usuário. O exemplo é o STAR. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Como é uma decisão nacional do Conselho Nacional de Trânsito, eu encaminhei ao Conselho Nacional de Trânsito uma série de indicações e questionamentos, mostrando que se há uma redução em relação aos custos, que isto seja repassado ao usuário, ao consumidor. E entrei hoje com pedido de informação junto ao Detran para saber qual foi o gasto do Detran na compra de papel moeda, com o correio e nos gastos de impressão com gráfica nos anos de 2018, 2019 e 2020. Por quê? Para a gente avaliar quanto que o Detran vai deixar de gastar a partir deste ano com a não necessidade mais de gastar com gráfica para impressão, com a não obrigatoriedade mais de comprar o papel moeda e com o gasto que não vai ter mais com o correio para mandar esse impresso para a residência dos motoristas e proprietários. Para com isto, a gente saber se é possível que, com o fim desses gastos, este valor seja repassado ao usuário. Em média, isto representa quase 80% do custo, pelo que a gente está levantando com outros Detrans pelo Brasil. Então, hoje, com o impresso, que não vai ter, sem o impresso, já que não vai ter mais impressão, o valor é praticamente o mesmo dos anos anteriores, R$ 129. E no caso do licenciamento do veículo, ficou em R$ 86,50. Então a gente começa a somar todas essas mudanças, mas que ao final de um ano, se a gente tiver uma ação coordenada, isso pode representar um ganho ao usuário, aos proprietários, principalmente no momento de crise, e num valor que vai sobrar, evidentemente, sobrar não, mas que não era uma obrigação de gasto por parte dos governos. Correto. Em relação a esses gastos do Detran Paraná, esses dados não deviam constar do portal Transparência, deputado? Sim. E esse é um ponto que a tecnologia veio e não tinha mais que discutir. Qual é o ponto? A transparência. É uma coisa que já vem se falando há muito tempo e tem que ser facilitado para que as pessoas, se queiram ter acesso à informação, possam, através do portal, ter acesso a esses dados. Mas a gente vê que isso é mais um pêndulo de relógio. Então, quando há uma cobrança muito grande, as informações são colocadas nos portais. Quando essa cobrança diminui, parece que também diminui o compromisso de colocar as informações em público. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada pelo Congresso, eu fiz esse pedido ao Detran
mas com essa visão de cooperação, de solicitação. Acho que tem gente muito preparada no Detran, gente que conhece toda essa história e sabe, até porque a gente tem contatos também com profissionais e servidores de carreira, que esses gastos deixaram de existir e que, portanto, isso pode ser transferido como um benefício ao usuário. Mas tinha que estar lá quanto que gastou e nesse valor que é cobrado, o que representa a cada custo. Bom, o senhor citou aí um público que de repente não tem acesso à tecnologia e algumas pessoas até têm aparelho de celular, mas o aparelho de celular é de baixa qualidade, custo baixo que eles conseguiram adquirir e de repente não comporta o número de aplicativos que nós temos que ter hoje. É carteira de habilitação, é certificado de registro de veículo, é aplicativo de sistema de saúde, enfim. Esse público acaba sendo prejudicado, né, deputado? E muito. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado. É muito fácil para a gente falar para quem está completamente antenado, para quem tem uma condição financeira, até um acesso à informação, o ganho de toda essa tecnologia. Isso é muito bom, é no mundo. Principalmente pessoas que, de alguma maneira, têm condições de ter acesso a essas estruturas. Uma boa rede de internet, um bom computador, um bom celular, um bom equipamento. Então nós temos que pensar que ainda, e aí não é retórica, a gente vive numa cidade, num estado, num país que tem muita desigualdade. E mesmo pessoas que têm boa instrução, às vezes pela idade, por princípio de vida, não utilizam as redes sociais, não utilizam um celular, e às vezes pessoas que têm acesso, mesmo ao bom equipamento, não sabem ou não usam aplicativo. Ou seja, não se pensa nessa transição. Eu acho que tem que avançar, não existe nenhum avanço sem que haja alguma reação. Eu cito um exemplo. Quando fui prefeito, eu acompanhava as bancas de jornal. Hoje praticamente não tem jornal impresso. Mas como é que a gente fala para aquela pessoa que dedica a vida a um determinado padrão, para dizer, não, veio a tecnologia, um abraço e agora se vira porque você está fora desse novo cenário tecnológico. Então não é assim. A tecnologia é fundamental, é um caminho sem volta. Daqui 30, 40 anos, seguramente as outras gerações vão achar isso talvez até muito engraçado, essas dificuldades que a gente está tendo hoje, mas nesse momento nós temos que defender a tecnologia, é um avanço, mas nós temos que defender que ao mesmo tempo ganha transparência e ganho para as pessoas. Qual que é o ganho para as pessoas nesta luta contra o Estado, contra o poder público? É informação e principalmente diminuição de custo. O que não dá, e a gente está vendo no início desse ano, que tudo está aumentando. Está aí um novo pico da inflação e todos os impostos que a gente paga, pode reparar, água, luz, IPTU, tudo aumentou, mesmo nessa crise da pandemia, acima da inflação. Então, ou começa a ter uma reação, um espírito de colaboração por parte do poder público, ou vai acontecer, e eu dou um testemunho. Tem gente que está na gestão pública e só quer saber da receita. Não importa a despesa, não importa se isso pode dar um benefício para o cidadão. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Em certos momentos tem que ter um freio, um reequilíbrio, principalmente agora, nesse período que a gente passa o impacto ainda muito forte da pandemia. Ela vai se estender por mais um tempo, a economia não vai ter uma reação tão forte quanto seria necessário este ano, mas todas essas contas, somadas ao final de um ano, elas podem representar um ganho para o usuário, para o cidadão, para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Deputado, esse pedido de informações junto ao Detran vai ser realizado em estudo de viabilidade do repasse aos consumidores. Daí cabe a quem determinar esse repasse? Ao CONTRAN ou aos departamentos estaduais de trânsito? Os Detrans podem, o Detran pode tomar iniciativa, independente dessa orientação nacional, mas eu estou atuando em duas frentes. Pelo fato de estar no Congresso, junto ao Conselho Nacional de Trânsito, através dessa indicação. É claro que eles devem ter, e acredito que tenham, o custo de cada Detran, ou isso será solicitado de cada Detran no Brasil. Paralelo a isso, eu entrei aqui no Estado, um pedido de lei de acesso à informação, e o Detran pode, por iniciativa, também fazer essa mudança. Lembrando que nós estamos falando em taxa. Então aqui tem uma diferença. Se fosse um imposto, a alteração sempre tem que ser do ano anterior. Mas quando a gente fala em taxa,
por exemplo, se for aumentar uma taxa no mesmo ano, ela tem que acontecer 90 dias antes Da cobrança. Exatamente, do início daquela cobrança. Uhum. Nesse caso, existe ou a possibilidade da revisão ou a possibilidade de alguma compensação. Ou até, daqui a pouco vai ter alguma medida de alguém ir até o judiciário para discutir também esse valor. E fico imaginando, se o judiciário acatar essa tese, essa ideia, o volume de recurso que não vai movimentar e a dívida e o passivo que vai gerar para o Estado. Então o que a gente está pedindo é um mínimo de equilíbrio e bom senso, já que não tem mais gasto com correio, com impressão e com a compra de papel moeda, então que esse gasto que não tem mais diminua no valor da taxa e seja repassado ao usuário.